o que são dados. Porque assim, nós temos uma lei que protege dados. E o que são dados? O que é essa proteção? Eu acho que a gente essa pode começar por pergunta aí. não tinha aqui, é muito Mas inteligente. Eu me meto mesmo É isso na aí, pauta. é uma pergunta... Não, mas é que eu diria que é uma pergunta extremamente relevante, importante e inteligente. Eu não escrevi. Viu como é bom estar com ele aqui? Exatamente. O que são dados? O dado é aquela informação que torna uma pessoa reconhecida. Eu te reconheço, tá? Então, assim, eu posso dizer Carolina, e tem várias Carolinas. Mas se eu disser Carolina Lopes Glaser, se refere a mim. Eu estou sendo reconhecida. Sou eu. Se eu disser assim, a cantora baiana, morena, as pessoas vão dizer, será que não é Ivete Sangalo? A partir do momento que eu estou dando esses dados, ela pode se tornar reconhecível. Então, aí também tem que ter um cuidado. Então, eu estou trazendo aquela informação e ela se refere a mim. É um dado meu. Ela me torna conhecida, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem. E a LGPD veio proteger dados pessoais. Então, assim, se você falar de um dado empresarial, de um segredo comercial, aí é uma outra legislação que vai dar proteção a isso. Mas a LGPD vai proteger o dado da pessoa natural, da pessoa física. Tudo que se refere a mim. E aí, por isso que existe essa distinção de dados e dados sensíveis. Porque o dado é a informação que você vai chegar a mim, que você vai me reconhecer. Meu nome, meu CPF, meu endereço, nome do meu pai, da minha mãe. Mas tem outros dados que eles têm um poder discriminatório. Então, por isso eles são mais sensíveis, eles exigem um cuidado maior. E a lei diz quais são esses dados sensíveis. Então, dados relacionados à etnia, à religião, à saúde, à biometria. São dados sensíveis porque eles podem, se utilizados de uma maneira indevida, causar problemas muito maiores. Né? Então, acho que a gente começa nesse sentido. Né? E um exemplo, nós tivemos... Eu não me recordo direito desse caso nos Estados Unidos, eu acho que a doutora vai recordar melhor. Sim. Que eu queria que você já me contou essa história, eu achei bem legal para entender o que são os dados sensíveis. Que houve um recrutamento de pessoas, né? E eles utilizaram... Isso, por isso que a gente fala... Pra você entender o que é um dado sensível, como que ele pode causar problema a alguma pessoa. Ele pode, exatamente. Então, a gente tinha um caso, por exemplo, de um software que ele fazia o reconhecimento facial das pessoas, né? E esse reconhecimento facial, ele conseguia reconhecer padrões de etnias. E a depender do padrão, ele se direcionava os padrões que eram escolhidos para a seleção de currículos. Então, tinha na própria engenharia do software um componente discriminatório. Uau! Por isso que a LGPD, ela traz diretrizes de cuidados, inclusive para o que está sendo feito, os serviços, os produtos que estão sendo feitos para essa engenharia na construção, né? Para que não tenha nenhum poder discriminatório. Olha então, só. veja, isso é uma situação. Mas um dado, por exemplo, de saúde, alguém que tem algum problema de saúde e é um funcionário de uma empresa. E aí você tem a ficha do funcionário e é uma coisa muito íntima da pessoa. E aquela ficha fica, por exemplo, em cima da mesa. E o funcionário sai e deixa aquela informação. E alguém vem e olha e sabe, ou pode fotografar, pode divulgar, e aquilo era uma informação muito sensível. Então, não cuidar, né, ou deixar de fazer as adequações que precisam ser feitas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que deve ser cumprida por todos, que a lei abarca. Então, não é assim dizer, eu não preciso cumprir porque o problema não bateu na minha porta. Aí eu vou dizer, você tem renda, você recebe renda, você pode dizer, eu não vou declarar meu imposto de renda? Então, são coisas assim, a lei veio, ela é para todos, né? Então, a gente precisa cuidar dessas relações. Esses dados sensíveis, se eles forem utilizados de maneira incorreta, eles podem causar um dano enorme, né? E não é assim, Lucas, não é só a questão de uma fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na ANPD, né? Que hoje é quem faz toda essa, tanto a regulamentação, as políticas educativas, quanto a fiscalização. Mas é o direito do titular de dados, o direito subjetivo da pessoa que se sentiu lesada, né? De procurar o Poder Judiciário, de ingressar com uma ação e de pleitear uma indenização. Sim. Porque, de fato, ela foi exposta, né? Então, assim, até essa semana teve
Uma pessoa que me procurou me fez uma consulta de que ela estava com uma dificuldade de alugar uma casa e pediu para uma amiga para alugar para ela. A amiga forneceu os dados, documentação, levou tudo para a imobiliária. No meio do caminho, a amiga desistiu. E ela disse, não, tudo bem. Procurou outra pessoa, essa outra pessoa forneceu a documentação. A imobiliária registrou o cadastro dessa primeira amiga que desistiu e deixou no sistema. Esqueceu de excluir. E aí houve um atraso no aluguel, enfim, e eles mandaram o boleto para aquela primeira pessoa que não fez nem parte da relação, mas ela estava no sistema. E ela recebeu um boleto de cobrança e ela achou que tivessem usado os documentos dela e que realmente ela estivesse figurando como locatária, né? O que aconteceu? Procurou o Poder Judiciário, né? E a sentença de primeiro grau deu ganho de causa a essa pessoa. E a indenização, né? A gente fala aí em 15, 20 mil reais, mas veja, para pagar isso, claro que vai ser recorrido e tudo. Como esse caso, tem muitos outros casos, mas é o que eu digo, se a empresa ou o profissional liberal tem esse cuidado, procura um profissional, quer entender, tem uma cultura de proteção, faz todos os posicionamentos que tem que fazer, teria evitado esse tipo de coisa.